Capítulo 1034. A névoa cinza sem limites fervia enquanto o antigo e majestoso palácio queimava. As chamas ardentes condensaram-se em uma bolha de fogo, como se um sol ofuscante tivesse surgido deste espaço misterioso. Um furacão uivante derrubou a longa mesa manchada, quebrando as grossas colunas de pedra e fazendo com que metade do palácio desabasse. Sentado no assento do louco, o cérebro de Klein estava fervendo antes que buracos explodissem nele. Larvas carbonizadas começaram a sair das rachaduras. Ele não morreu e até estendeu a palma da mão direita com muita calma e bateu no braço da cadeira. Acima da névoa cinza, este espaço misterioso tremia de maneira óbvia. Ondas de poder surgiram uma após a outra, acalmando o furacão e extinguindo as chamas. O sol escaldante evaporou, centímetro por centímetro. Os grossos pilares de pedra levantaram-se mais uma vez enquanto a longa mesa manchada retornava ao seu estado original. O magnífico e sagrado palácio parecia nunca ter desabado ou sofrido qualquer dano. A cabeça de Klein se recuperou instantaneamente, e os vermes carbonizados que haviam saído ficaram transparentes novamente antes de voltarem para dentro. Como esperado, mais forte que o dragão da imaginação Anquevelt, Klein murmurou para si mesmo enquanto sua expressão não conseguia evitar deformar. Ele não pôde deixar de massagear a testa. É doloroso. Essa dor também é claramente mais forte. Enquanto murmurava, ele tocou na borda da longa mesa manchada e fez o espaço misterioso acima da névoa cinza tremer mais uma vez. Em meio aos terremotos, uma sombra negra emergiu abruptamente do chão do palácio. Esta sombra se contorceu e lutou antes de ser eliminada pelos poderes da névoa cinza, não deixando nada para trás. Depois de quase um minuto, Klein se acalmou completamente e relembrou a cena que tinha visto. Esse deveria ser o antigo deus do sol, o criador da cidade de prata, o pai de Adam e Amon. Pelo crucifixo que ele usou, e pela frase haja luz, há uma grande chance de que ele seja o primeiro transmigrador. Talvez seja caucasiano com formação religiosa. Ele usou uma linguagem que pode despertar os poderes da natureza. É semelhante ao Iotan, mas também é diferente. Não pertence ao élfico, ao dragonês e ao antigo Hermes. Sim, tem semelhanças com o antigo Fezak do continente norte e o Dutanês do continente sul. Isso me permitiu entender vagamente o que ele estava dizendo, apesar de eu não conhecer esse idioma. Esse é o idioma que ele aprendeu naquele estranho edifício gigante? Ele transmigrou para lá e herdou uma rica herança? A segunda cena foi dele sofrendo uma traição, a cena dele sendo comido pelos reis dos anjos, branco, sabedoria e vento. Para uma divindade que afirma ser um criador, esse tipo de dor corporal e essa distorção só podem aparecer em tal situação. Sim. O sangue divino que ele gotejou antes de morrer se fundiu com o crucifixo de prata, e mais tarde se transformou na forma deste último, tornando-se um artefato selado bastante poderoso. Pelo que parece, o crucifixo do Sem Sombra foi obtido por um dos 3 reis dos anjos, ou caiu nas mãos de Amon ou de Adam. Para eles, este é um item importante que o pai deles deixou para trás. A possibilidade anterior não é muito alta. Os efeitos da cruz são extremamente úteis. Além disso, suas origens são um segredo que precisa ser guardado. Ninguém daria para a família Augustus. Pelo que parece, foi mesmo planejado por Adam. Porque ele deu o crucifixo do Sem Sombra à Senhorita Mágica e à Senhorita Julgamento de uma maneira muito razoável. Ele descobriu que as 2 senhoras acreditam no louco depois de observá-las por algum tempo? Esta cruz foi feita para o louco que não pertence a esta época? Ele deseja saber de onde veio seu pai, que também não pertence àquela época.
Mas o problema é como ele planeja fazer essa pergunta e obter uma resposta. O nível do criador daquela cidade de prata é extremamente alto. Ele foi capaz de sentir minha curiosidade, apesar da longa história entre nós. Ele lançou seu olhar acima da névoa cinza e lançou-o neste espaço misterioso. Além disso, a influência que criou não apenas causou destruição abertamente, mas também invadiu secretamente este lugar, criando uma sombra especial. Quase se escondeu aqui. Isso não significa que, uma vez obtidas as autoridades de vários domínios, o nível de uma divindade também sofrerá uma mudança qualitativa. O que significa a expressão de mistérios? Está apontando para mim ou para o proprietário original deste espaço misterioso? Perguntas passaram pela mente de Klein, fazendo-o apresentar diversas teorias, mas a resposta final lhe escapou. Devido ao seu medo de Adam, ele acreditava que o melhor resultado para o crucifixo do Sem Sombra seria fazer com que o artefato selado semelhante a um deus da Cidade de Prata o destruísse e o transformasse em uma característica de Beyonder pura. Controlando seus pensamentos e suprimindo suas perguntas, Klein conjurou uma nova caneta e papel e anotou o conhecimento que aprendeu olhando diretamente para o Criador da Cidade de Prata. Sequência 4. Sem sombra. Ingredientes principais: uma gota do sangue divino do Sol, ou 3 penas do pássaro divino do Sol em fase adulta, e um pedaço de pedra do brilho sagrado. Ingredientes suplementares: 60 ml de sangue do pássaro divino do Sol, 30 ml de líquido da pedra do brilho sagrado. 7 gotas de essência de cidra mutante, 10 gramas de pó de coração de magma. Ritual: extrai as emoções mais fortes que alguém não está disposto a abandonar antes de consumir a poção. Injete essas emoções novamente durante esse processo. Sequência 3. Mentor da Justiça, 1. Sequência 4. Cavaleiro Negro, 2. Sequência 3. Templário da Trindade, 1. Depois de fazer tudo isso, Klein pegou a cruz de bronze novamente e observou-a com uma expressão pesada. Ele então jogou o crucifixo do Sem Sombra na pilha de lixo e agitou os poderes do espaço misterioso acima da névoa cinza para suprimi-lo. Ele não queria ver as estatuetas de papel que recortou começarem a elogiar o sol na próxima vez que viesse. Na frente de uma casa comum no burgo Sherwood, um carteiro andando de bicicleta freou e parou na porta. Ele então pousou a bicicleta e tirou uma carta da bolsa, olhando para verificar se o endereço estava correto. Está aqui, para Shield. O carteiro caminhou rapidamente até a caixa de correio e jogou a carta dentro. Depois disso, ele não demorou quando subiu na bicicleta e deu a pedalada inicial. Depois de um tempo, uma chama negra de repente saiu da boca da caixa de correio. Esta chama queimou silenciosamente e desapareceu rapidamente. Em Burgo Imperatriz, a opulenta vila do Conde Hall, Audrey, que levara Suzy para dar um passeio no jardim, acabara de voltar ao quarto quando viu seu pai, Conde Hall, vindo de fora. Ele estava com as sobrancelhas franzidas, aparentemente em profunda reflexão. Pai, aconteceu alguma coisa? Audrey perguntou preocupada. Esta foi a pergunta mais básica que ela não precisava esconder. Conde Hall conteve sua expressão frustrada e disse com um sorriso: não é nada importante. Eu simplesmente nunca esperei que Vin Rambis fosse membro de uma seita. Ele é membro de uma seita? Audrey expressou sua surpresa de maneira adequada. Ela sabia que Vin Rambis era, na verdade, membro dos escalões superiores de uma organização secreta conhecida como Alquimistas da Psicologia, mas não entendia como isso foi subitamente exposto. Conde Hall assentiu solenemente. Sim, ele é procurado pelas 3 igrejas. Ainda não tenho certeza em qual culto ele está envolvido. Ele foi pego?
Os olhos de Audrey se voltaram enquanto ela perguntava curiosamente. Não, ele desapareceu antes da emissão do mandado. Conde Hall suspirou. É muito difícil imaginar que ele seja um membro de uma seita. Ele tem um excelente caráter e é experiente. Ele é racional e objetivo em vários assuntos e é cheio de sabedoria. Esse é apenas o lado que ele quer que você veja. Audrey murmurou interiormente. Depois, como sempre, ela entrou na pequena sala de oração de casa antes do jantar. Ela encarou o emblema sagrado da deusa da noite eterna e fez um gesto de oração. No entanto, sua voz baixa disse: "O louco que não pertence a esta época." Depois de entoar o nome honroso, Audrey relatou sucintamente. Vin Rambis desapareceu. Ele foi identificado como um cultista e é procurado pelas 3 igrejas. Com isso dito, Audrey estava prestes a orar solenemente a deusa quando uma névoa cinza sem limites apareceu diante dela. No meio da névoa branco-acinzentada, uma figura borrada estava sentada na cadeira, olhando de cima para baixo e assentindo gentilmente: "Estou ciente." Quando esta existência secreta disse isso, a cena diante dos olhos de Audrey mudou repentinamente. Apresentou uma figura que estava concentrada em orar. Honorável Senhor Louco, a Igreja da Noite Eterna obteve informações de Conas Kilgore e confirmou que o rei George III esconde um segredo extremamente grande. Para obter as ruínas de um imperador de sangue no segmento Easterlane do rio Tussock, ele conspirou com a seita da demônia e os alquimistas da psicologia para participar do tráfico humano, criando os casos de desaparecimento humano que levaram à grande poluição de Becklund. A ex-representante da seita da demônia era Demônia do Desespero Panatia, e mais tarde foi alterada para a Santa Branca Catarina. Para os alquimistas da psicologia, é Vin Rambis. Por favor, lembre a senhorita Justiça de ter cuidado quando ela encontrar Vin Rambis novamente. Ela precisa estar constantemente preparada para procurar ajuda. Sua Majestade. Os olhos de Audrey se arregalaram enquanto convulsões passavam por seu coração. Ela achou difícil se controlar. Isto se deveu em parte ao fato de que esta notícia foi chocante para uma nobre como ela. Além disso, tinha a ver com mentira, que ampliava suas emoções. Quase ao mesmo tempo, uma notícia passou pela mente de Audrey. Foi algo que deixou nela uma impressão inapagável. De acordo com estimativas preliminares, um total de mais de 21.000 pessoas morreram devido à poluição atmosférica, e a peste subsequente ceifou a vida de cerca de 40.000 pessoas. Entre os falecidos estavam crianças pequenas, homens jovens saudáveis e mulheres. Então é assim. O que o rei está tramando? As 3 igrejas provavelmente não têm nenhuma evidência real. Caso contrário, o pai não ficaria apenas tão frustrado. Audrey sentiu uma sensação inexplicável de raiva e tristeza. Parecia que princípios específicos que ela defendera no passado haviam sido impiedosamente pisoteados, ou que valores que resistiram ao tempo estavam desmoronando silenciosamente. Ela inconscientemente abaixou a cabeça e fechou os olhos. Então, ela exalou e sussurrou: "Obrigada, Senhor Louco. Por favor, transmita minha gratidão ao Senhor Mundo." Após a oração, Audrey sentou-se na escuridão tranquila e não se mexeu por um longo tempo. Notas: 1. Caminho do Sol. 2. Caminho do Suplicante de Segredos, que TBM é o do pastor. Ponto.